Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre ângulos. A princípio, a gente vai começar definindo o que é um ângulo. A definição de ângulo é a distância entre duas semirretas de mesma origem. Nesse caso, a gente tem aqui duas semirretas, partindo de um mesmo ponto, da mesma origem. O ângulo nada mais é que essa distância entre elas, a distância formada entre duas retas ou semirretas. E aí a gente tem as classificações de ângulo. Isso daqui é coisa que você tem que estar no sangue já. Alguém te pergunta, não é coisa para você ficar pensando. Alguém pergunta quanto mede um ângulo reto. Você tem que saber que é 90. É coisa que você tem que saber, tem que estar no seu sangue, você tem que fagocitar. Que é a definição de ângulo reto, agudo, obtuso e raso. Cara, isso é como eu te disse, tem que estar no seu sangue. Não é coisa que você vai ter que ficar pensando, independente da prova que você for fazer, se é prova de escola, se é concurso, ele vai botar lá em muitas questões ângulo reto. Você tem que saber que vale 90 graus, não é coisa para ficar pensando. Então essas são as classificações de ângulo: reto, agudo, obtuso e raso. O reto é o ângulo que mede 90 graus. Ele pode ser representado pelo semicírculo aqui 90 graus. Semicírculo não, uma parte do círculo, um quarto do círculo 90 graus, ou quadradinho com pontinho dentro. Quando você vê esse quadradinho com pontinho dentro, você tem que lembrar que vale 90 graus. A gente também tem o ângulo agudo, que é o ângulo que mede menos que o ângulo reto. Se o reto é 90 graus e está em pezinho, agudo, que é menor do que 90 graus, vai estar um pouquinho deitado. A distância entre essas duas retas vai diminuir, elas vão se aproximar. O obtuso é o que é maior do que 90. O reto ele estaria aqui em pezinho, ó. Então, para o obtuso, ele vai se deitar mais, porque essas retas elas vão estar se afastando. E o raso é o ângulo que mede 180 graus. Só voltar aqui. Lembra disso, você tem que decorar isso, tem que estar no seu sangue já. Ângulo reto 90, agudo menor do que 90, obtuso maior do que 90 e raso mede 180 graus. Tem que estar no seu sangue. Outra coisa importante, quando a gente está falando de retas perpendiculares, a gente está dizendo que essas retas elas formam um ângulo de 90 graus. Então, falou de reta perpendicular, você tem ângulo de 90, então você vai ter um ângulo reto. Ângulos adjacentes são ângulos vizinhos, nesse caso alfa e beta são vizinhos. Nota que na definição de ângulo a gente tem duas semirretas partindo da mesma origem. Para ter ângulos vizinhos a gente precisa ter três semirretas partindo da mesma origem. Aí a gente traça os ângulos e aí a gente define esses ângulos como adjacentes. A gente também tem a bissetriz, que é você pegar um ângulo dado e traçar uma reta que divide o ângulo exatamente no meio. Os outros dois pedaços vão ficar iguais. Por exemplo, a gente vai lá para o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Traçou a bissetriz, dividiu ele no meio, você vai ficar com dois ângulos de 45. No ângulo raso, que ele vale 180 graus. O ângulo raso é uma reta, e aqui em cima da reta tem 180. Obviamente, embaixo também tem 180. Mas traçou aqui a bissetriz, tá, cortando o ângulo no meio. Você vai ficar com dois ângulos de 90 graus. Essa é a ideia de bissetriz, é dividir o ângulo no meio. A gente também tem a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Sempre que você vê essa figura formando tipo X, os ângulos que são opostos pelo vértice, aqui o ponto inicial, o ponto em comum das duas retas, ele é igual, os ângulos opostos. Você traçou as duas retas, formou um X. Pega o vértice, o ponto em comum das duas retas. E aí os ângulos opostos a esse vértice são iguais, ou seja, o de cima é igual ao de baixo, por isso que os dois estão em azul, e o da esquerda é igual ao da direita, por isso que os dois estão em vermelho. Ângulos opostos pelo vértice, os opostos são iguais. Vamos só dar uma pausa nesse slide para recapitular o que a gente já viu. A gente viu definição de ângulo, distância entre duas retas. As classificações de ângulo: raso, reto, agudo e obtuso. Raso de 180 graus, reto de 90, agudo é menor do que 90 e obtuso é maior do que 90. Essa coisa que tem que estar no seu sangue. Não esquece. A gente também viu o que são ângulos adjacentes.
que são ângulos vizinhos, e a gente viu a bissetriz, que é uma reta que ela corta o ângulo dividindo ele em duas partes iguais, dividindo ele no meio. E aí a gente tem três ideias importantes, que é a ideia de complementar de um ângulo, que é o que falta para o meu ângulo completar 90 graus. Como calculo isso? 90 graus menos x, onde x é o meu ângulo que eu tenho. Por exemplo, se eu estou com 50 graus, quem é o complementar dele? É o que falta para completar 90. De 50 para completar 90, falta 40, obviamente. Então, o complementar de 50 é 40. Usando um pouquinho de lógica, você vê que o complementar de 40 é 50. De 40 para 90 não falta 50. Então, o complementar de 40 é 50. E aí, calculando aqui, 90 menos 40 dá 50. Essa é uma forma de calcular mais rápido. A gente também tem a ideia de ângulo suplementar, que é o que falta para completar 180 graus. E o ângulo replementar, que é o que falta para completar 360 graus. Então é só isso para a aula de hoje. Pedi só para você deixar o like, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, sua dúvida, e se inscrever no canal para dar aquela força. Então é isso. Como diria minha ex, terminamos.